Vamos falar aqui de energia do futuro, o futuro da energia, as tendências energéticas para 2023, os desafios, as oportunidades. E aqui eu quero falar um pouquinho, né, de uma mini bio aqui do Barroso, né, porque é bem extensa, mas assim, é considerado um dos maiores especialistas de energia do mundo. É presidente da PSR, que atua há 35 anos no mercado oferecendo soluções e consultoria no setor elétrico. É pesquisador, né? É presidente do painel Transição Energética, foi presidente da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. É visitante na Agência Internacional de Energia, possui uma ampla experiência de mercado e acadêmica em planejamento, operação, regulação, gestão de riscos em mercado de energia e gás, em mais de 30 países. É graduado e possui doutorado em matemática aplicada pela COP da UFRJ. Seja muito bem-vindo à Terra do Sol, à Terra dos Ventos e agora do hidrogênio verde. Você. Obrigado. Gente, obrigado. Olha, muito obrigado. É uma honra muito grande estar aqui. Eu sou uma pessoa tímida, né? O Rodrigo me conhece muito bem. Vou falar paradinho, né, Rodrigo, porque eu não consigo me mexer, muito brincadeira. E eu sou uma pessoa bem agitada, mas eu fiquei muito contente com o convite que eu recebi aqui por várias razões. Primeiro, porque eu sou filho de uma paraibana, né? E vir ao Nordeste, para mim, tem uma relação, acho que de carinho familiar muito grande. Eu acredito muito na região, acompanho muito o desenvolvimento da região, e em particular o estado do Ceará, pelas razões que eu vou discutir aqui com vocês. Tem, acho que, oportunidades e um posicionamento, né? Nossa, que bonito de repente. Não sou assim não, viu? Mas é oportunidade muito grande, né? E particularmente me atraiu muito vir aqui também, porque estar num evento patrocinado pela Croma, para mim é muito bom, porque eu conheço o Rodrigo há uns 20 anos, mais ou menos, né? Eu posso atestar todas as qualidades técnicas, as qualidades reputacionais da Croma. A Croma é uma empresa que não só atende o cliente, como entrega energia, honra os compromissos, mas o Rodrigo, em 20 anos, nunca me pagou uma água mineral sem gás. Tá? Então, eu vim aqui hoje para tomar o vinho que o Rodrigo está pagando. Eu não vou falar aqui 3 horas, só vou sair daqui hoje 3 da manhã e vou levar 8 garrafas de vinho para o hotel de volta, porque o Rodrigo está lascado comigo. Tá? Mas eu queria agradecer, então, ao Trends. Eu não conhecia a iniciativa, na figura do Marcos também e da Carla. Todo o time me tratou muito bem, gostei, curti. Não conheço uma iniciativa similar como essa em outros estados, até mesmo na região Sudeste e Sul. E acho que vocês estão ocupando um espaço muito legal. Também peguei muitas referências boas de vocês com meu amigo, nosso amigo comum, Mansueto Almeida, que também teve uma boa experiência aqui, gostou. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E queria agradecer a todos os patrocinadores, mas em especial ao meu querido amigo Rodrigo Melo, né? Bom, conversar hoje aqui sobre energia. Energia é um tema muito amplo. Então, eu combinei com a Carla e com o Marcos que eu vou falar algumas coisinhas para vocês, para tentar pautar alguns recados, e depois a gente abre para um debate mais amplo. Tem muito assunto para a gente falar, e eu vou tentar contar uma historinha de como é que a energia no mundo está se desenvolvendo, o que isso tem a ver com a gente, e como é que a gente pode ganhar ou até mesmo perder dinheiro nessa brincadeira, né? Que aqui a gente está para falar de negócio. Basicamente, pessoal, hoje, a energia que o mundo produz, ela é fóssil. Tá? 80% da energia que o mundo produz é formada por petróleo, carvão e gás natural. Isso significa que absolutamente tudo que a gente consome é produzido a partir da energia fóssil, a partir do petróleo, do carvão e do gás natural. Plástico, os componentes de um avião, o aço, o hidrogênio, tá? E tudo isso já existe e tudo isso é produzido a partir de combustíveis fósseis. E esse predomínio de combustíveis fósseis na matriz energética global, ao longo dos últimos 30 anos, aumentou as emissões de gases de efeito estufa em mais ou menos 65%. É bastante coisa, tá? E esse aumento dos gases de efeito estufa tem um efeito perverso, que é o aquecimento da temperatura na Terra, o famoso aquecimento global. E o aquecimento global, ele causa inúmeros impactos adversos, onde os impactos adversos que a gente mais conhece são as secas severas, os períodos úmidos muito chuvosos, é a mudança total do clima, e isso bagunça completamente a nossa vida. Então, com essa cena de fundo, o mundo ele vem já há bastante tempo, não é de agora, tá? Praticamente há 25, 30 anos, buscando
atuar na substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis não emissores, ou combustíveis de baixo carbono, ou combustíveis limpos, né? E esse desafio global, ele é muito materializado no protagonismo que as principais tecnologias para atingir esse objetivo vêm desempenhando, que são a fonte solar, a fonte eólica e a eficiência energética. O mundo vem através da energia dos ventos, da energia do sol e da capacidade da gente consumir energia de uma forma diferente, né? A gente basicamente evitar desperdício de energia, que é o conceito da eficiência, reduzir o que o mundo chama de pegada de carbono, que é a quantidade de emissão de carbono que o setor energético aporta na atmosfera. E se Deus for grande, Deus for Pai Todo-Poderoso, esse esforço vai dar certo e o mundo vai conseguir limitar o aumento de temperatura que o planeta está sofrendo em até 1,5 grau até o ano 2100. Aumentar a temperatura em 1,5 grau é um número meio cabalístico, mas é um número importante, porque eu não sei quantos dos senhores aqui já pararam para pensar um pouquinho, até para estudar, a temperatura média na Terra hoje é 14 graus, tá? Nós aqui estamos numa região que é um pouquinho mais quentinha do que a média. Existem outras regiões mais frias do que a média. Então, quando você fala em aumentar a temperatura 1,5 grau no planeta Terra, 1,5 grau na média significa um pouco mais para alguns países, um pouco menos para outros. Esse efeito é muito desigual e 1,5 grau já é um número que é perigosamente alto. E esse esforço todo, ele ganhou o nome, né, e a palavra da moda, que ficou muito materializada, chamada transição energética. E essa palavra transição energética, ela é muito oriunda dos países que produzem sua energia a partir da energia fóssil. Por quê? A equação desses países é muito simples. É você pegar uma energia fóssil, trocá-la por energia limpa, e se você tiver uma matriz energética limpa, você, como país, eletrifica todos os segmentos da economia que usam combustível fóssil. Por exemplo, o setor de transporte. O setor de transporte pode ser eletrificado. Por exemplo, alguns setores industriais. E aí, a eletrificação da economia a partir da energia limpa, ela é o cálice sagrado que praticamente os países vêm buscando ao longo de muito tempo. De nada adianta eu ter carro elétrico, por exemplo, em países onde a produção da energia é majoritariamente a carvão. O caso da Índia, é o caso da China, por exemplo. Então, o cálice sagrado a gente eletrifica, mas a origem da energia tem que ser limpa. Essa é a brincadeira, e isso o mundo chamou de transição energética. E a esse movimento, o mundo colocou muito dinheiro. Houve muitos subsídios colocados pelos países desenvolvidos, muitos subsídios europeus, subsídios americanos. Isso desenvolveu uma indústria e essa roda começou a girar, né? E essa roda vem girando até que, há aproximadamente 2 semanas, nós tivemos a COP, né, a COP27, e a COP ela coincidiu com uma capa de uma revista inglesa chamada The Economist, que eu recomendo, se vocês tiverem a chance de olhar essa edição em particular, que ela tem na sua capa uma foto que diz que esqueçam a meta de 1,5 grau. No ritmo que essas transformações estão acontecendo, nós estamos indo, em termos de aumento de temperatura na Terra, para 2,5 graus no mínimo. E aí isso já é mais complicado, porque lembra que isso é em média. E aí 2,5 graus do aumento de temperatura em média na Terra pode ser que algumas ilhas desapareçam, outros países tenham um benefício, outros não tenham e tudo mais. E aí quando a gente pega essa informação, que ela é bem interessante, ela tem um link com algo que é mais legal ainda, que é uma análise técnica. Para o mundo entregar as reduções de emissão que a gente precisa entregar para atingir a meta de aumento de temperatura de 1,5 grau, tá, que não é pouca coisa, nós precisamos de tecnologias que hoje ainda não existem. Tá? Essa informação é muito importante. Essas tecnologias que ainda não existem, elas são fundamentais para complementar o avanço das tecnologias que já existem, que são a solar, a eólica, a eficiência energética, a biomassa, também eu esqueci de comentar, a hidroelétrica e tudo mais. E essa informação técnica que veio da Agência Nacional de Energia, ela diz que mesmo que o mundo troque
toda a energia elétrica por renováveis, e mesmo que a gente expanda as renováveis num ritmo super agressivo, nós não vamos conseguir entregar a redução de emissões que a gente precisa para atingir 1,5 graus. Por que isso? Porque existem alguns setores que não conseguem ser eletrificados, existem limitações de áreas, a gente não pode colocar geração solar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é telhado, tem um espaço físico. E aí a Agência Nacional de Energia tem um número que tem me deixado muito sem dormir, que 60% das emissões que a gente precisa reduzir até 2050, para seguir no caminho, tem que ser produzidos por essas tecnologias que não existem. Que tecnologias são essas? Tá? A tecnologia que não existe e que hoje tem sido a grande aposta global é o hidrogênio de baixo carbono. E o hidrogênio de baixo carbono, se produzido a partir de uma energia totalmente renovável, ele ganha o nome de hidrogênio verde. Então, o hidrogênio verde é um elemento fundamental nesse processo. O outro elemento é a captura e sequestro de carbono. Tá? É basicamente você botar um aspiradorzinho de pó na chaminé da termoelétrica, aspirar aquele carbono e armazenar ele em algum lugar, fazer alguma coisa com ele. Outra tecnologia, captura direta de carbono do ar. É você pegar literalmente um aspirador de pó e você aspirar o carbono do ar, pegar aquele carbono e guardar em algum lugar. Outra tecnologia, nuclear de pequena escala. Mas nuclear tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha que dá vontade de você pegar e botar na sua sala de casa. Tá? Outra tecnologia, soluções baseadas na natureza, reflorestamento. Todos aqui sabemos da escola que a fotossíntese é um processo muito eficiente para a absorção de carbono. E assim vai. Então, tem várias tecnologias, outras delas, por exemplo, é a bateria física, e tudo isso continua no rol exploratório porque tem um desafio da competitividade econômica, do economics. Vamos falar em bom português, o hidrogênio verde hoje, ele ainda não tem preço. Captura e sequestro de carbono hoje não tem tecnologia. Captura direta de carbono do ar não tem tecnologia, também não tem preço. A nuclear de pequena escala é um projeto. Soluções baseadas na natureza estão em desenvolvimento. E as baterias, o grande desafio não é a bateria de pequena duração, essa meu iPhone tem, são as baterias de longa duração, que também não tem preço. Então, esse rol dessas 6 tecnologias é o que hoje o mundo vem trabalhando para poder tentar atingir, entregar esse objetivo da redução das emissões em escala global. Tá? Esse panorama energético é um panorama que está revolucionando a forma como a gente produz, a gente consome energia elétrica. E eu, em particular, tenho usado em muitas apresentações minhas, não mais a expressão transição energética, mas sim transformação energética. Porque mesmo países, como o caso do Brasil, que eu vou falar já já, que estão em outro ponto dessa corrida, eles têm se beneficiado de toda essa dinâmica energética global. E junto com essa transição energética, a gente ganhou uma outra palavrinha, um outro acrônimozinho interessante, que são as economias, o objetivo de buscar a neutralidade em carbono, tal do net zero, né? Todo mundo agora quer ser net zero. A gente às vezes nem sabe o que é net zero, mas você quer ser net zero. O net zero basicamente é você como consumidor compensar através de investimentos em geração limpa todas as emissões que você tem. E existem várias alianças que promovem a marca de um consumidor ser net zero. Então, existe o Renewable Energy 100 nos Estados Unidos, existem associações europeias, mas o recado, eu acho aqui para a gente, para o negócio, é que ser um consumidor neutro em emissões, muita gente diz ser um consumidor limpo, né? Mas ser um consumidor limpo é ruim porque parece que ele é sujo, se não é que ele é sujo, né? Ele emite carbono. Ser um consumidor neutro em emissões passou a ser legal, passou a ser cool, passou a ser bacana e o mundo está valorizando isso. E, inclusive, a Europa já tem uma série de protecionismos a produtos que são produzidos com um elevado conteúdo de carbono. Então, a pegada de carbono nos produtos produzidos no mundo, nas indústrias, vai ter valor comercial. E isso está aparecendo e crescendo cada vez mais. E toda essa confusão foi classificada por mais um acrônimo, que a indústria de energia adora acrônimos, que é o tal do ESG, né? Que é E de meio ambiente,
S de social, G de governança. Então, o ESG, ele vem de um conceito que uma empresa que adota as práticas de ESG é uma empresa que, na dimensão do E, está preocupada com o meio ambiente, na dimensão do S, tem preocupação social, na dimensão do G, tem preocupações com governança também. Tá? Para deixar a conversa um pouco mais polêmica, tá? Da mesma forma que eu não gosto do nome transição energética, eu também não gosto de ESG. Tá? Por quê? Porque da mesma forma, minha opinião muito pessoal, e eu tenho algumas opiniões meio fortes, da mesma forma que todo dia que você acorda, você vai escovar o dente, ou se deveria escovar o dente pelo menos, né? Uma empresa que tenha responsabilidade, ela tem que ter responsabilidade social de governança. Isso tem que estar no DNA. Eu acho que a gente não precisa de uma sigla e de um carimbo para dizer que a gente escova o dente de manhã. Tá? Então, muito cuidadinho com essa palavrinha ESG. Mas está pegando. O E não. O E é uma escolha que você pode ter, mas o social e a governança tem que estar muito mais ligado no princípio de decisão de investimento que eu gosto, que são os princípios dos 3 R's, que é a gestão de risco, gestão de retorno e responsabilidade. E responsabilidade é um conceito bem amplo e que abarca a responsabilidade social, ambiental e de governança também. Mas esse é o estado do mundo hoje. É para aí que o mundo está indo e é nesse contexto que a gente chega no Brasil. E quando a gente chega no Brasil, o Brasil é um país super interessante, porque 73% das emissões de CO2 no mundo são causadas pela indústria de energia. No Brasil, a indústria de energia é responsável por 20% das emissões de CO2, sendo que na indústria de energia, transportes é 10%, energia elétrica é 2%. Quem é o grande vilão das emissões do Brasil? São 2 grandes segmentos, desmatamento e agricultura. Então, o Brasil pode, com um custo de ação muito barato, reduzir grandes volumes de emissões. E esse é o grande jogo na geopolítica do clima que o Brasil se insere. Essa equação diferencial, ela é uma alavanca de valor para a gente. Só para vocês terem uma ideia, a pegada de carbono no setor elétrico, essa energia que está chegando aqui hoje, se a gente medir qual é o conteúdo de carbono que ela tem aproximadamente 90 gramas de CO2 para cada quilowatt-hora que é entregue aqui nesse painel e tudo mais. Tá? 90 gramas de CO2, só para vocês terem uma ideia, na Europa, o conteúdo de carbono da energia entregue hoje é 400 gramas de CO2. E o que a Europa quer ser quando crescer é chegar a 270, 250 gramas de CO2 por cada quilowatt-hora entregue. Então, alto lá. O Brasil ele está hoje onde muitos países querem chegar em décadas. Tá? Então, no grid de largada da economia de baixo carbono, realmente a gente está muito bem. Estamos muito bem, e esse é um fator diferencial que quando a gente agora volta para a discussão da COP, da Conferência do Clima, feita agora em Sharm el-Sheikh há poucas semanas, foi a mensagem que o presidente eleito Lula levou como sendo o grande carro-chefe do Brasil, embora nessa mesma COP, o stand do Brasil, ele fosse um stand feito pelo governo atual, denominado Brasil, o País da Energia Verde. Então, essa agenda está por aí. Ela está por aí, independentemente de governo, de presidente e tal. Ela precisa, obviamente, ser melhor pacotada, melhor azeitada pelo país, pelas empresas e por quem está nesse segmento. Quando a gente agora entra um pouquinho a mais no Brasil, o Brasil é um país tão incrível que nós somos hoje no setor energético 43% renováveis. 43% da matriz energética brasileira ela é renovável. A média global é 15%. No setor elétrico, nós somos 80% renováveis. Tá? A média global é 30%. A nossa renovável-chefe, ela não é verde, ela é azul, ela é hidrelétrica. E a hidrelétrica do Brasil, eu não sei o que a gente fez para merecer isso, mas enfim, ganhamos, papai do céu, ela tem reservatório. E o reservatório, gente, é uma bateria de água barata que você usa e não usa. Pô, é muito bom. Então, nós estamos na posição, em termos de recursos, muito bem posicionados.
E o Brasil ele conseguiu, ao longo dos últimos anos, desenvolver nas tecnologias renováveis a fonte eólica, que vocês conhecem todos muito bem, a eólica em terra, chamada eólica onshore, através dos leilões, do Mercado Livre, que eu vou falar já já, a fonte solar. A fonte solar ela vem em 2 sabores. A gente tem a solar onshore, aquela solar em terra, temos a solar distribuída, né, a famosa GD, a geração distribuída. Isso está crescendo pra caramba no Brasil. O Brasil tem hoje 15 mil megawatts de geração distribuída, onde a solar fotovoltaica é dominante. 15 mil megawatts é mais do que a capacidade instalada da usina de Itaipu, tá? Que é a segunda maior hidrelétrica do mundo, só perde para Três Gargantas na China. E a gente está agora, nos aventuramos pela biomassa da cana-de-açúcar também. O Brasil tem renovável pra caramba. E temos novas fronteiras, que da mesma forma que a energia solar ela tem 2 sabores, né? A solar centralizada, onshore, e a solar distribuída, a energia eólica ela também tem 2 sabores. Tem a eólica na terra e tem a eólica no mar, né? E nesse contexto, a gente tem também o biometano, o biogás, que é o gás verde, é o gás produzido a partir de resíduos de biomassa, que pode ser usado como energia também. E para não falar do etanol, eu não vou nem falar de etanol para a gente não ficar aqui com cara de que nós somos metidos demais, né? Então, o Brasil efetivamente é o país da energia. E essa energia no Brasil ela tem uma característica que ela deixa essa equação bem legal. Essa energia ela é competitiva, ela é barata. Então, olha que interessante, o Brasil une 2 características fundamentais que o mundo busca. A energia mais competitiva do Brasil é a energia limpa. Gente, isso aqui é absolutamente fantástico e é para esse mundo que a gente tem que olhar. Algumas dessas tecnologias que o Brasil vai ser protagonista não estão competitivas e não estão disponíveis ainda. Por exemplo, eu vou chegar daqui a pouquinho no estado do Ceará, a gente tem a questão da eólica offshore. Então, Jurandir Picanso, eu vejo aqui, através da FIEC, vem desenvolvendo um trabalho, até da PSR, a empresa que eu presido, sobre como é que a gente cria um roadmap. Roadmap é aquela palavra em inglês complicada, o famoso caminho das pedras, né? Para você inserir a eólica offshore no Brasil com um objetivo de longo prazo, né? Essas coisas estão andando, né? Então, essa equação energética do Brasil é uma dádiva e é algo que a gente tem que usar e aproveitar em nosso benefício e em benefício dos negócios de vocês. Quando a gente dá um passo a mais no microcosmo do setor elétrico, o setor elétrico ele é um setor absolutamente cheio de oportunidades, tá? Elas estão por todas as partes. Ah, mas vai mudar o governo, tem oportunidade. Mas não vai mudar o governo, tem oportunidade. Eu não sei quem vai ser o ministro, não importa, tem oportunidade, tá? Tem oportunidade porque o setor elétrico brasileiro, ele tem algo que o mundo também busca, que é a escala. A escala gera liquidez, gera competição. Então, para listar para vocês hoje, se hoje, eu sou um gerador, eu tenho um chapéu aqui de um gerador, eu vou vender energia, tá? Eu tenho aqui um produto para vender energia, eu posso vender essa energia para uma distribuidora de energia elétrica, aqui, por exemplo, para a antiga Coelce, a Enel Ceará. Essa venda eu faço através de um leilão. Eu posso vender energia no Mercado Livre. O Mercado Livre ele é um mercado que, bilateralmente, os consumidores negociam suas condições contratuais. Defino um preço e fecho isso daqui. Eu posso pegar essa minha energia e ir para um mercado, dependendo da minha tecnologia, chamada geração distribuída, que é uma geração que você coloca ali na boca do consumidor, né? E existem modelos de negócios que perpassam essas 3 alternativas principais e que colocam mais dinheiro na mesa a essas transações. Então, se você é um gerador renovável, você pode vender energia no Mercado Livre para um cliente, como, por exemplo, o amigo Rodrigo faz com a cimenteira Apodi, né? Vocês fizeram e outras transações que vocês fazem também. Mas se esse projeto for renovável, ele tem o direito de não pagar um pedaço da sua tarifa de transmissão e dar ao consumidor que contrata com ele um desconto similar. Poxa, dinheiro na mesa, tá? Além disso, esse mesmo projeto, ele pode, através de um modelo de negócios específico, uma estrutura jurídica específica, ele pode
criar um consórcio chamado autoprodução, não vou entrar no tecnicismo aqui, que isenta o consumidor de pagar encargos do setor elétrico, que são mais dinheiro na mesa também. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto que a gente está falando, tá? Hoje, quanto vale esse benefício do desconto da tarifa de transmissão? Vou usar números redondos aqui, tá? R$40 o megawatt-hora. Quanto vale esse benefício da isenção de encargos para quem está vendendo na modalidade de autoprodução? Alguma coisa na faixa de R$50 o megawatt-hora. Gente, 50 mais 40, isso são R$90 o megawatt-hora que um gerador pode capturar além do preço de mercado. Qualquer dinheiro que você capture além do preço de mercado significa mais retorno. Para o consumidor, isso é um custo não pago. Esse custo não pago significa economia de energia. E essa economia na conta de luz faz muito sentido. Esse é um modelo, né? Junto com esse modelo, a gente tem todo o arranjo da geração distribuída, que hoje o gerador que investe na geração distribuída, o investidor, compete em termos econômicos com a tarifa da distribuidora final, que é uma tarifa que custa R$700 o megawatt-hora quando barata. Então, o valor de uma transação que tem como referência esse preço é absolutamente bastante interessante, né? Isso é o que a gente tem hoje, e isso hoje movimenta muito dinheiro, movimenta muita oportunidade e movimenta muitos negócios. Mas essa brincadeira hoje, ela não é permitida que seja feita para todos os consumidores. Nós, por exemplo, consumidores residenciais, eu sou um consumidor residencial, como todos aqui somos, não podemos estar no mercado livre. Nós não temos o direito regulatório de fazer a portabilidade da conta de luz, como a gente faz na telefonia celular, por exemplo. E hoje existe, como talvez o maior projeto de modernização do setor elétrico brasileiro, um projeto de lei, que é o projeto 414, que permite que nós, consumidores residenciais, possamos escolher de quem a gente quer comprar energia. E aí, se você pode escolher de quem você quer comprar energia, eu não vou fazer lobby para o Rodrigo aqui nesse momento na Croma, mas você pode bater na porta do Rodrigo e dizer: Rodrigo, eu quero comprar uma energia que seja renovável. Eu quero comprar uma energia que uma vez por mês me leve ao Maracanã para ver o Flamengo, time para o qual eu torço. Quero comprar uma energia que me dê o ingresso para um show de rock. Você pode criar produtos e cada vez mais serviços em cima desse pacote. E o consumidor, ele gosta disso. O consumidor, ele vai se mexer nisso. O consumidor pequeno vai ter interesse. O Brasil é o país, um dos países líderes na geração Z. A geração Z é aquela geração que, assim que nasceu, antes de ver uma pessoa, um humano, viu um celular, um smartphone, um tablet. Esse mindset é o mindset da iteração, é o mindset da troca do fornecedor, é o mindset da gente trazer para a mesa o conceito da uberização da energia, que é eu poder vender a minha energia para você, você vender para ele e a gente criar um mercado aqui entre as pessoas nessa sala. E essa realidade está chegando a alguns passos que poderiam ser mais rápidos, mas esse é um caminho absolutamente sem volta, tá? Esse caminho sem volta, ele é um caminho que tem conversado muito fortemente com a agenda das novas tecnologias. E quando a gente fala em novas tecnologias, o Brasil e aí o estado do Ceará e a região Nordeste são líderes naturais em alavancas de valor para as mesmas. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui apenas uma delas, o hidrogênio verde. Todo mundo fala do hidrogênio verde, tudo, mas parece que o hidrogênio verde é uma coisa, né, que aparece. Parece que o hidrogênio nunca existiu. O hidrogênio sempre existiu. Ele sempre foi produzido a partir de gás natural, a partir de carvão mineral. E, para o conhecimento de todos os senhores, 1 quilo de hidrogênio, tá? 1 quilo de hidrogênio, ele custa hoje aproximadamente $1,50. Tá? $1,50 a 2. Com $2 você compra 1 quilinho de hidrogênio, leva para casa, bota na sua casa e diz que você tem lá 1 quilo de hidrogênio. Isso existe, é um mercado para isso e é assim que funciona, né? O grande avanço tecnológico é que existe uma tecnologia chamada eletrólise, que eu não vou entrar no mérito para vocês o que é, mas vou pedir para vocês acreditarem em mim em algumas coisas. Lembra que eu sou matemático, tá? Então o matemático não entende muito bem de engenharia. Mas o que é a eletrólise? A eletrólise é uma maquininha que você coloca água nela,
ela dá um choque na água e ela basicamente separa. Lembra que a água é H2O, né? 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio formam uma molécula de água. Ela separa, através de um choquezinho na água, o hidrogênio do oxigênio. E esse choquezinho, quando dá, acredita em mim também, tem um canudinho que você pega o hidrogênio, chupa ele e bota no barril. Tá? Então, esse processo da eletrólise é um processo que está ganhando muita força e não é um processo barato. Agora, o que tem na eletrólise que é importante? Ela é intensiva em energia, você precisa de muita energia. E o grande game changer da eletrólise é que a energia que a alimenta, ela, se renovável e se barata, ela garante a produção de um hidrogênio, caso o eletrolisador seja competitivo também, a um custo muito barato e limpo. Então, o mundo hoje tem na cabeça a seguinte equação: preciso de energia renovável em escala e barata. Preciso de uma maquininha que, movida a essa energia, dê um choque na água e separe com aquele canudinho o hidrogênio do oxigênio. Se isso acontecer, eu tenho aqui na ponta um barrilzinho de hidrogênio que eu vou dizer que ele é renovável ou que ele é verde. Todo mundo entendeu isso? Se todo mundo entendeu isso, o que está em jogo hoje? Em jogo hoje está que a Alemanha está subsidiando loucamente o aparelhinho de choque, o eletrolisador. E não existem muitos países que têm energia renovável abundante e barata. Esses países são Brasil, Chile, Austrália, Colômbia, Noruega, tá? E era, pasmem, juro para vocês, pelo meu Flamengo, era a Ucrânia, tá? Que hoje não existe. Então, quando você pega a Austrália está numa rota geograficamente longe, né? Chile não tem escala, né? Colômbia não tem escala. Você vai fazendo a lista, né? Quem é que efetivamente sobra aí como a grande vedete, né? A grande estrela desse mercado potencial que se aproxima da gente? O Brasil. O Brasil, detentor de significativos volumes de energia renovável competitiva, que, ao ter acesso ao eletrolisador barato, pode ser um grande produtor de hidrogênio. Tá? Essa corrida do hidrogênio ela é muito interessante, porque ela começa a conversar também com a corrida da produção das eólicas no mar. O mundo hoje produz muito mais eólica no mar do que em terra. Por quê? Porque o mundo hoje não tem terra para produzir eólica, tão simples quanto isso. O Brasil tem terra para produzir eólica. E o Brasil está indo para o mar daqui a pouco. E a eólica offshore, ela pode ser casada com a produção do hidrogênio na costa. E quem é que ganha nessa corrida do hidrogênio? Ganha o estado, a região, o município que tiver infraestrutura portuária. Infraestrutura portuária para montagem dos equipamentos eletromecânicos da eólica offshore, montagem do hidrogênio e utilização daquele hidrogênio, seja em mercado local, seja exportando. O hidrogênio é um insumo para a produção de amônia. E a amônia é um insumo para a produção de fertilizantes. E o Brasil importa aproximadamente 50% dos fertilizantes para o agronegócio. Então, olha como é que essa equação começa a cheirar bem. Ela faz sentido para a gente. E é isso que justifica todo esse hype que a gente tem visto de vários estados. Aqui no Brasil, o Ceará é um estado muito protagonista nessa discussão, através da infraestrutura do Porto do Pecém, por exemplo, de ocupar esse espaço. E esse movimento, ele faz sentido, ele gera negócios. Qual é o gap desse movimento? É que, lembra, aquela caixinha de hidrogênio de 1 quilo custa $1,50, $2. Se a gente pegar hoje, ao preço do eletrolisador hoje, ao preço renovável hoje, o hidrogênio verde custaria hoje alguma coisa ao redor de $6 o quilo. Bom, tudo bem, o verde é 6, o que a gente tem hoje, produzido a partir do carvão e do gás, é 2, vamos arredondar os números, eu tenho que sair de 6 para 2. Beleza,
tá? Vamos brigar por esse 6-2. Se você fizer a conta do hidrogênio a partir do gás natural hoje, com os preços do gás hoje dá até muito mais caro do que o verde, mas essa conta não vale, porque hoje tem a bagunça energética europeia, tá? Então, hoje, a grande corrida que o mundo está olhando é a corrida de como é que a gente tira esse preço do hidrogênio de 6 para chegar até alguma coisa menos do que 2. E não está muito longe, tá? Por quê? Razão número 1. Quando o hidrogênio é produzido a partir de combustível fóssil, esse combustível fóssil não paga nenhum preço pela emissão do carbono que ele coloca. Se houver uma taxação de carbono na produção desse hidrogênio fóssil, esse valor já sobe, tá? Segunda coisa, a confusão energética na Europa, que vocês estão acompanhando aqui todos, tal como eu, ela está tendo como grande efeito um manifesto europeu de busca por energias renováveis que substituam o gás russo. E a economia da Europa está sendo hoje redesenhada em função de novos energéticos, sobretudo do hidrogênio. E o governo alemão está colocando muito dinheiro na mesa para o hidrogênio, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Docemente constrangido, olhar para o governo alemão e dizer, olha, você quer subsidiar? Você quer ajudar? Conta comigo, eu quero seu subsídio porque eu posso lhe entregar o hidrogênio na escala que você tem. É isso que o Brasil tem que fazer, porque é isso que o Chile está fazendo. O que o Chile está fazendo hoje, um país com dimensões muito menores do que o Brasil, com recursos renováveis não tão competitivos quanto o do Brasil, o Chile hoje tem, através do seu governo, a execução de uma ação de investment banking. O governo do Chile visita todos os países interessados em consumo de hidrogênio para tentar vender o Chile como a potência do hidrogênio global. O Brasil, obviamente, se espirrar, tira o Chile dessa conversa em literalmente 1 segundo. Então, a oportunidade do hidrogênio ela é real. Ela é muito real. Hoje, o hidrogênio ele ainda é um pouco hype, que todo mundo fala em hidrogênio, todo mundo quer fazer um projeto de hidrogênio, todo mundo quer fazer. Mas esse hype, ao longo do tempo, vai virar hope. A gente vai sair do hype para o hope ao longo do tempo, porque vai ter dinheiro na mesa. A Alemanha anunciou um compromisso de compra de 10 milhões de toneladas de hidrogênio em 2030, dos quais ela quer comprar pelo menos 40% de hidrogênio verde. Isso é bastante coisa, é um mercado importante para o Brasil. Na minha visão, essa década, até 2030, vai ser a década da preparação para a próxima década ser a década das entregas em grande escala, Bom, essa confusão toda, e aí eu estou quase terminando, depois a gente pode discutir o que vocês quiserem no Q&A, o que vocês quiserem mesmo, tá? Até o subsídio da GD, vale tudo. A gente, o que eu não quero deixar de registrar para vocês? Aonde que está o grande desafio do Brasil, Gente, o Brasil, ele é tudo isso que eu contei para vocês. Essas oportunidades estão aqui para os negócios de vocês, para quem aqui quer produzir energia, para quem aqui quer consumir energia. Tem dinheiro na mesa. Como eu disse para vocês, esse dinheiro na mesa é absolutamente independente do governo, do ministro e tudo mais. O grande desafio do Brasil é não perder o jogo para ele mesmo, tá? Porque o país que tem uma dádiva de ter todo esse excesso de opções atrativas não pode cometer o erro de não sabê-las utilizar de uma forma planejada, de uma forma inteligente. Então, o Brasil, ele vem, ao longo dos últimos anos, perdendo um pouco essa batalha. Nós, até mesmo como setor elétrico, agora falando do setor elétrico, perdemos um pouco a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Nós transferimos, muitas vezes, para o legislativo a tarefa de resolver problemas do setor elétrico e que são resolvidos, muitas vezes, através de medidas que têm consequências, essas consequências estão em outras ações, e cada segmento no Brasil está se especializando muito em, legitimamente, mas ir ao Congresso, pedir um privilégio, esse privilégio, ao ser concedido, motiva um outro segmento a pedir um outro privilégio, esse outro privilégio tem um terceiro segmento, e a busca do bem localizado de cada segmento legítimo não pode levar o Brasil a ter um mal distribuído. E nós tomamos decisões recentes, erradas, na minha opinião, e duras para a nossa economia de baixo carbono, que foi, por exemplo, a obrigação da contratação desses 8.000 megawatts de termoelétricas a gás natural como preço para que a capitalização da Eletrobras fosse feita.
essa decisão de investimento ela é muito complicada, porque ela é uma interferência do planejamento, ela é feita sem relação entre oferta e demanda, ela bagunça o mercado de energia, tá? Mas, pelo teorema que eu trouxe para vocês, eu vou usar mais uma vez o exemplo do meu amigo Rodrigo Mello. O Rodrigo Mello, com o chapéu da Croma, o que ele faz? Ele vê a interferência, ele manobra e ele acha o espaço onde você tem dinheiro na mesa, que também teria caso essa interferência não fosse feita. Tá? Então, grande recado que eu queria terminar para vocês, para a gente agora começar aqui a ter uma conversa e bater um papo bem aberto. Né? Primeira coisa, tem muita oportunidade nesse setor. Tá? Hoje, migrar para o mercado livre, sair da distribuidora é competitivo, tem valor econômico. Se essa migração for feita com uma energia renovável, tem valor também socioambiental, tem valor de baixo carbono. Tá? Hoje, como negócios rentáveis no Brasil, na minha opinião, a gente tem a geração distribuída, a gente tem a comercialização de energia de fontes eólicas e solares com modelos de negócios específicos. A rentabilidade da geração térmica ela é apertada, da hidrelétrica ela é também apertada, tá? Mas para o consumidor existe muito espaço para o desenho de estratégias de contratação, que um pedaço da sua demanda esteja comprada no longo prazo, um pedaço no médio, um pedacinho no curto prazo, que você aproveite as arbitragens. Em termos de oferta e demanda de energia, vai sobrar energia no Brasil nessa década. Então, para quem está comprando energia, tem oportunidades. Todos vocês têm que pegar meu amigo Rodrigo, apertar ele, pedir para ele baixar esse preço. Depois que ele baixar, pede para ele baixar ainda mais. Tá? Desculpa, Rodrigo, mas aperta ele lá, tá? Aperta ele lá, né? Aí, tá? A controvérsia. E essa conversa é uma conversa que o benefício, eu acho, dessa discordância é o benefício, essa discordância, aliás, ela tem como benefício mostrar para vocês como que tem oportunidade na mesa. Ele, graças a Deus, não concorda comigo, eu, graças a Deus, não concordo com ele, e o tamanho dessa discordância é o que gera a arbitragem para calibrar o tamanho da oportunidade que cada uma das partes pode conseguir. Então, acho que a gente tem que botar, eu acho que cabeça nos eixos, olhar as oportunidades de escala e para o estado do Ceará, um estado que é protagonista em a energia que vem do sol, nos dois sabores, a energia que vem do vento, por enquanto num sabor, mas já no segundo sabor, um polo de proteção e vetor de novas tecnologias, como o hidrogênio verde. Por que não o estado do Ceará pode ser protagonista na economia da captura e sequestro de carbono também? E por que não a gente pode ter no estado do Ceará um grande hub na região Nordeste para, em conjunto com outros estados principais, transformar essa região no grande polo exportador da potência energia limpa do Brasil, gerando, como a Carla falou no início, emprego, renda, desenvolvimento de qualidade. Era isso, gente. Obrigado. Davi, já fez o dever de casa, menino? Ô, Davi, já tomou banho? Davi, já almoçou pra estar comendo bolo? Você vive lembrando seu filho. Agora foi a gente que veio lembrar você. Leve seu filho em um dos nossos postos de saúde com documento de identificação, a carteira de vacinação e fique atento à data das próximas vacinas. Prefeitura de Fortaleza. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.